Eu acho que eu vi o Lumbreiras aí, está aí mesmo, né? Ah, tá. Onde? Lá atrás. Eu estou sem óculos, não enxergo. Bom, já que o Lumbreiras está presente, eu vou suprimir uma parte da minha fala, porque eu vou perguntar a hora que ele estiver na mesa. É mais fácil, né, Gianfranco? Acho que é melhor. Bom, pessoal, boa tarde. Novamente, uma satisfação participar desse evento. A ideia é falar rapidamente sobre alguns aspectos que nós temos encontrado aí na aplicação, interpretação da norma no Brasil, e fazer uma provocação. Eu acho que, com tanto tempo de norma, né, existem algumas questões, alguns quesitos que precisam ser esclarecidos. Antes disso, muito do que eu vou falar, apesar de eu falar pouco, mas muito do que eu falar, não se trata de opinião, se trata de fatos. Trata-se de fatos e, em alguns momentos, eu vou fazer algumas opiniões, como sempre, polêmicas, ou as pessoas entendem polêmicas, porque nós vivemos num país onde prevalecem interesses, né, de tudo, da maioria. Então, hoje pela manhã eu peguei uma parte, só que eu estava num outro compromisso, então eu não posso opinar muito sobre isso, mas já vou deixar claro, os 5 minutos que eu ouvi, eu fiquei preocupado com a banalização quando se fala de uma anotação de responsabilidade técnica. E vou repetir o que eu falei de manhã. Competência técnica não é competência legal. Respeito todos os profissionais especialistas de todas as áreas. Mas quando nós colocamos na norma a responsabilidade de um profissional legalmente habilitado, nós sabemos por que nós fizemos isso. Não é para proteger engenheiros ou outros profissionais, é porque existe uma legislação. As pessoas precisam responder pelo que fazem. É hospital pegando fogo, é barragem caindo, é prédio caindo, sabe? É muito interessante quando se discute interesses. A hora que se fala de responsabilidade, alguém tem que responder. Mas então, na 35, eu vou falar um pouco sobre isso, para não criar tanta polêmica, até porque nós entendemos que quem define habilitação não é ministério, quem define é o conselho de classe. E aqui não vou falar se tem que ser engenheiro, se tem que ser arquiteto, se tem que ser técnico. Não é disso que eu estou aqui comentando. Estou comentando da necessidade de ser habilitado. Mas, repito, às vezes prevalecem outras questões, outros interesses. De manhã eu fiz um comentário, de manhã não, perdão, agora há pouco, na abertura, nós temos aí um histórico interessante na norma, começou em 2010 conosco lá no Sindicato de Engenheiros, né? E nós evoluímos bastante, nós tínhamos uma estrutura de uma forma na CTPP, mas nosso mestre Lumbreiras vai falar mais sobre isso, sobre a questão da evolução de normas, mas eu enquanto engenheiro, enquanto representante da bancada dos trabalhadores, e aqui eu também não poderia deixar de citar o nome do nosso coordenador na CTPP lá em Brasília, dos trabalhadores, que é o Maradona, do Jordão, que é um digno representante dos técnicos de segurança do trabalho na comissão tripartite, do Teixeira, que é o nosso coordenador da bancada da NR35, que eu também tive o privilégio de participar, e no anexo de escadas, nós tivemos a participação do engenheiro Javier como consultor técnico. Então, eu ratifico as palavras do Gianfranco. Oi, você havia solicitado, eu esqueci, obrigado pela dica, obrigado. Apagar a luz, obrigado. E ratifico a participação de vários personagens. Então, eu acho que se teve uma evolução muito grande, eu tive o privilégio de trabalhar com todos os representantes da bancada dos empregadores, obviamente, mas aqui presente especificamente o Gianfranco, conosco no grupo, nosso coordenador Mauro Lumbreiras, Miguel, também, né, do Ministério. Então, assim, nós tivemos um grupo muito forte, um grupo técnico e também da bancada do empregador. Obviamente que todo grupo tem discussões políticas, técnicas, interesses, mas esse grupo eu reputo assim, nós conseguimos muito avanço pelo fato de perdurar, de priorizar-se questões técnicas. Bom, diante disso, tivemos uma evolução. Parabenizo de novo os integrantes do grupo, que é o nosso coordenador, como eu já falei, que está aqui presente, na época do grupo, por trazer a BNT conosco. Desde o primeiro anexo de acesso por corda, era aquela discussão, aquela loucura de instituições, lá no sindicato, me lembro que todas as reuniões foram lá conosco,
conseguimos construir um anexo muito interessante com a participação de especialistas da BNT e de outras instituições. No anexo 2 de ancoragens, também, participação de vários profissionais que aqui estão, que se não estivesse presente, com certeza não teríamos chegado nesse avanço na norma. No anexo 3 de escadas também, aí já começa a primeira crítica. Crítica a quem? Como eu não sei para quem é para o governo. Como eu não sei para quem é para a bancada do empregador também. Por que é que pararam o anexo 3? Pois você responde, tá, Lumbreiras? Você vê que só pergunta boa para você, Lumbreiras. Como é que se para um anexo que estava pronto, inclusive discutimos, estava inclusive para consulta pública, era para discutir. Retrocesso, na nossa opinião, nesse processo de revisão de normas. Um retrocesso. É muito importante, vocês verão, tanto que uma das provocações será essa, na discussão de escadas. Lamento. Aprovamos demais o processo técnico de revisão das normas, temos o privilégio de ter pessoas aí nos representando, mas essa da questão da altura eu entendo como sendo um retrocesso. A não ser que você venha aqui e fale que não é verdade, que vai continuar. Como você não acha que você não vai falar isso, é um retrocesso. Então vamos lá, para todos. Então essa participação é fundamental, é uma das maiores dificuldades da NR35, como outras normas. Eu atendo empresas do Brasil inteiro, fazendo algumas discussões, você vai tratar de NR35, de outras normas, a norma é uma norma de gestão, de responsabilidade, não é uma norma técnica. As pessoas têm dificuldade. Você vai discutir NR35 numa empresa, primeira pergunta que eu faço, você poderia me apresentar o cadastro de cenários para trabalho em altura? O quê, Biso? Bom, se você não tem minimamente um cadastro, ao nosso ver, você já começou errado. Porque os cenários são distintos um de outro. Então, essa questão é muito importante. Essa questão do anexo 1, 2 e 3, como já foi citado pelo Gianfranco, também nós reputamos como sendo uma das maiores conquistas técnicas da norma, a partir do momento que você tem um texto técnico, mãe, texto de origem, e começa a se ter anexo discutindo itens específicos. Ressalto aqui, não sei se vocês sabem também, que é interessante a questão cultural no país, né? Quando nós começamos a norma, inicialmente a altura seria com diferença de nível. De todas, a grande maioria das propostas que vieram de profissionais aí da sociedade, da área de segurança e técnicos, não técnico de segurança, profissionais da área técnica, por que vocês não colocam 2 metros igual a NR18? A NR18 não fala que são 2 metros de altura. A NR fala que acima de 2 metros tinha que usar EPIs. Então, assim, primeiro começa já aí o entendimento do que seja trabalho em altura. Mas tudo bem, tem a NR1 complementando. Você entra em empresas hoje que o procedimento de altura é 1,90 m. Só para falar que não tem 2 metros. Então, assim, nós estamos ainda vivendo, claro que não são todos, mas nós temos esses disparates aí no país. A questão, esse slide aqui, inclusive, se não me engano, é até de uma apresentação do Lumbreiras, não sei se ele vai usar, mas o Gianfranco citou, é fundamental a harmonização das normas. Hoje cedo eu estava conversando com um colega e perguntou, é obrigatório gaiola na escada? Pela 35 não, e pela 12 é. Então, se eu tiver uma escada que eu vou acessar uma máquina, ela tem que ter gaiola. Mas se for pela 35, não precisa ter gaiola. Ou seja, é obrigatório ou não é obrigatório ter gaiola. Então, essas questões são assim, eu estou dando isso como exemplo, né? Mas você pode pegar uma 29, você pode pegar uma 18, onde se obriga a gaiola, outros lugares não se obriga a gaiola, e dentro de uma indústria você tem máquinas e você tem instalações que acessam-se em altura que não são máquinas. Então, isso é um problema sério. Outra questão que está na 35 em gênero, mas a especificidade está no anexo 12 da NR12. Equipamentos para guindar para elevação de altura. Na época nós entendíamos que o cesto aéreo acoplado ficaria na 12, mas o suspenso iria para 35, e não foi. Então isso nós temos que discutir, que a exceção das exceções deveria estar tratada na 35, é o que nós entendemos. E outras normas da BNT, que complementam, PTAs e outras questões, eu acho que são fundamentais. Repito, nós entendemos que nós temos que ter um organismo, que no caso hoje no Brasil é a BNT, né, que escreve normas técnicas. Essas normas é que tem que dar sustentação para a aplicação de uma norma regulamentadora, que não é técnica, é de gestão. Se me permitir crítica também, pena que as pessoas não têm tanto acesso pelo preço e como alcançar. É o que eu ouço no Brasil, tá? Não estou aqui querendo polemizar. As pessoas não conseguem.
Nós temos colegas aqui que são da BNT, que normas que participaram conosco, eu ia falar o nome do Amazonas, eu não vou, certo? Mas assim, por quanto nós discutimos aquela norma maravilhosa que foi criada, aí que fala de ancoragens e outras, né? Mas as pessoas não têm acesso. Então, essa necessidade de harmonização é muito importante. Outro aspecto que eu vou colocar, ali está o tempo, não é isso? Isso aqui talvez seja o mais importante, cultura. O pessoal precisa entender que o uso de EPI não vai acabar. Não vai acabar na eletricidade, não vai acabar na altura. Não tem como, é intrínseco por conta de tudo que se fala. Entretanto, projetos de engenharia novos têm que buscar essa hierarquia. As pessoas fazem novas instalações com a inversão da pirâmide. É impressionante, com a tecnologia que nós temos hoje, as pessoas têm que... Aquilo que existe, que é um passivo técnico, mas aquilo que é novo, não faz sentido você ter que aplicar determinados requisitos normativos, simplesmente porque o projeto não foi previsto isso. Então, isso é cultural. Isso vale tanto para as empresas de consultoria, para as empresas de projeto, para o empregador, principalmente. Vamos construir instalações seguras, onde a aplicação da norma não vai mudar nesses quesitos, mas nós temos que inverter essa pirâmide, senão cada vez mais... Eu vou dizer um exemplo, o Biso, você pode dar um exemplo de segmento? Eu não ia começar a polemizar, mas eu vou só um minutinho, viu, Jean? Eu vou dar um exemplo, sim. Vergonhoso, sai na rua, olha para cima, vê se tem alguém fazendo manutenção de telefone, de telecomunicações. Só olhar. Biso, eles descumprem a norma? Não, eles não cumprem nada. É ghost. Eles acham que não precisam cumprir, óbvio, é vergonhoso. Então, e nós estamos com a norma aí com 7 anos, reestruturando normas, reestruturando tudo, e você sai e continua encontrando esse pessoal. Dessa forma, eu só estou dando um exemplo, tá? Onde o não atendimento da NR35 é claro. Eu dei esse exemplo por quê? Porque não é intramuro, é só sair na rua. Então, essas questões são importantes. Outro aspecto que eu quero tratar um pouquinho é isso aqui. Olha, definição clara de competências e responsabilidades conforme CONFEA CREA. Na época era só CONFEA CREA, hoje nós temos outros conselhos, então não estou falando de um especificamente. Eu estou dizendo o seguinte, quando colocou-se que tinha que ter um profissional legalmente habilitado, na época nós tivemos até um problema, não vou entrar em detalhes, mas na época... No nosso grupo houve uma discussão, nós chegamos até a parar a norma, que teve um determinado momento que para provisório disseram, ou é habilitado ou faz um curso de 40 horas. Eu não vou entrar nesse mérito, senão eu vou ser deselegante. Ou você faz engenharia ou faz um curso de 40 horas. Então, eu prefiro não opinar sobre isso, porque se eu for opinar, eu serei deselegante. Só que na hora que tiver que responder, pega essa pessoa. Não é assim que funciona. Então, quando se coloca habilitado, não estou dizendo se a pessoa tem conhecimento pleno, eu estou dizendo de competência legal. Há necessidade disso. Então, quando se fala em habilitado, está se falando disso. Na norma, nós falamos de qualificado pelo curso de NR35, que tem que estar sob a responsabilidade de um profissional qualificado em segurança do trabalho. Não precisa ser um engenheiro, pode ser um profissional da área de segurança, tem que ser exequível, a responsabilidade, não que ele tenha proficiência para isso, mas ele terá que ser o responsável. Nós falamos em capacitado, que é a pessoa que poderá estar lá, que aí receba um treinamento. Então, assim, isso eu acho que foi um avanço considerável. Como eu sei que a princípio não está previsto para mudar a norma, mas eu já vou colocar aqui, externar a opinião enquanto profissional, enquanto engenheiro. Coincidentemente, eu também sou conselheiro do CREA, né? Então, vamos lá. Não abrimos mão de responsabilidades através de um profissional legalmente habilitado. Biso, eu não concordo, é mais um. Nós não abrimos mão. Seja bem claro isso. Não se pode, nós temos que começar a tratar as normas de uma outra forma, o entendimento. Repito, cada qual dentro da sua competência, responsabilidade, cada qual com seu interesse, nós respeitamos tudo, mas não dá para começar a suprimir competências e responsabilidades, atribuições, por conta de determinados interesses. Isso é muito importante. Bom, a norma seguiu normas técnicas nacionais e internacionais, e aí a questão de treinamento, estou acompanhando o tempo ali, tá? Isso, se nós podíamos ficar uma semana discutindo. Tem treinamentos maravilhosos e predominam treinamentos medíocres. Não no 35, geral.
É um grande negócio. As pessoas precisam entender que quando se fala de cursos dentro de uma norma regulamentadora, não é um curso que vai transformar a pessoa em apto operacionalmente para executar uma atividade. Um curso dentro de uma norma regulamentadora, ele tem que complementar um programa de capacitação operacional. Na 10, quando nós colocamos lá 40 horas, é que lá eu tinha qualificado, habilitado, capacitado em elétrica. Quando eu vou para 35 e falo que tem que ter um curso de 8 horas, lembra que na época nós discutimos, Jean, 40 horas, fechou em 8, que fosse exequível? As pessoas estão querendo, num curso de 8 horas, transformar profissionais em especialistas em altura. As pessoas estão querendo, num curso de 8 horas, transformar, vou dar o exemplo aqui de determinadas profissões, não é só para me veio à cabeça, eletricistas, que eu tive o privilégio de ser durante 20 anos, mas muito tempo, eletricistas, carpinteiros, pedreiros, enfim, mecânicos, os caras querem, num curso de 8 horas, transformar o cara num resgatista. É uma coisa absurda. O cara dá um curso de 8 horas, ensina lá um primeiro, o cara agora está apto. Gente, a norma não fala isso. A parte de resgate não está dentro das 8 horas. É impressionante o que nós encontramos aí fora. BISO, o pessoal não questiona a questão do EAD, não se trata de EAD. Não é o método somente. A questão é a estrutura, o formato, uma vez que eu tenho um programa que a norma preconiza, programa de capacitação, se o método será assim ou assado, uma vez que esteja dentro de um programa, é possível ser exitoso, é possível que seja adequado. O que não se pode é simplesmente generalizar 8 horas. Fiz a NR35. Um dos itens que eu acho interessante na mudança da NR1 foi a possibilidade, ratificou que está na 35, da ideia de se poder aproveitar treinamentos. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, muito grande, pela experiência própria aí fora. O cara, quando muda de empresa, ele chega lá, o cara recebe, a empresa exige 10 mil documentos para você poder entrar na empresa, inclusive certificados, tem uns que soltam até musiquinha, é um negócio lindo. Então assim, o cara vem, só que o cenário seu é diferente do meu. Na sua empresa, Raul, pode ser que tenha um cenário que não seja igual àquele. Então, quando eu falo que pode vir um curso de fora na NR35, eu respeito, entendo e fico de acordo com a estrutura normativa. Mas se não houver uma seriedade muito grande nisso, nós vamos ver aqui, o cara comprou um EPI que a zona livre de queda do cinto dele é 5,40 metros. Se você não tem nem o cadastro dos seus cenários na tua empresa, como é que eu posso admitir, como exemplo, isso é factível? Eu tenho preocupações, mas, de novo, competências e responsabilidade. Para se trabalhar em altura tem que ser autorizado. Então, alguém autorizou. O terceiro faz parte disso também. Bom, e aí, talvez o item de maior dúvida. Eu acho que uma das maiores evoluções que nós tivemos na norma foi o fato de pegar normativas internacionais. Tive o privilégio de estar em sair, na época, né, quando começou a questão da obrigatoriedade do ABS, tinha lá o tamanho do Talabarte, tinha fator de queda 1 no mínimo, aí nós evoluímos no 35.5, e quando colocou isso daqui, poxa, foi uma evolução fantástica, em comum com normas internacionais e com norma da ABNT, quando fala em 600 quilos de impacto no trabalhador. BISO, pela sua experiência em campo hoje, no Brasil, esse em gênero, adjetivo seu, né, Lubeiro? O gênero e não a espécie é o pior dos problemas. Profissionais não têm conhecimento técnico. As escolas, quando eu falo escola, não estou generalizando aqui, não estou falando dessa ou daquela, não formam os profissionais da forma correta. A legislação hoje técnica, nós temos, como eu já falei, excelentes feitas pelas instituições normativas, mas as pessoas não têm acesso, não têm conhecimento. Não estou dizendo desse evento, estou falando do Brasil, isso aqui é um continente. Eu atendo o norte, atendo o fundo do norte, atendo o fundo do nordeste, atendo o fundo do sudeste, e em todos os estados. Não é assim, não é tão simples assim. Então, isso aqui começa a minha provocação. BISO, a provocação para quem? Primeiro, para todos os especialistas. Aceito a opinião de todos. Só vou te pedir uma gentileza, podem até usar esse termo, mas
Quando eu fizer a provocação técnica aqui, por favor, não respondo assim, não, o que vale, o mais importante é a segurança do trabalhador. Eu sei, ninguém está falando não. Então não vamos viajar para ficar no gerúndio, vamos falar tecnicamente. A minha pergunta que eu vou provocar é, eu sei até a resposta, sei que ninguém vai cair por isso, se machucar, mas como é que fica uma fiscalização hoje do Ministério da Economia, e diga-se de passagem que eu prefiro o Ministério do Trabalho, mas como não pode, vamos falar Ministério da Economia, para isso daqui, no uso de cintos, numa escadas desse tipo. Aí vai a crítica à bancada do empregador. Se foi por uma questão de discussão política que pararam a norma, fizeram coisa errada, porque isso daqui interessa às empresas também. Isso aqui é uma faca de dois gumes, eu tenho interpretação disso. Legalmente falando, isso aqui sou eu isso aqui é uma usina, pronto, de açúcar e álcool, às vezes tem outra. Pode ser aqui numa indústria. É necessário, o trabalhador deve permanecer conectado ao sistema durante todo o período de exposição ao risco de queda de ancoragem. Numa escada de 2,50 metros, com 90 graus. É obrigatório que tipo de sistema de ancoragem? Não, bispo, vamos seguir a norma, vamos fazer uma escada tipo plataforma. Sim, porque é novo. Vamos falar de uma empresa que eu atendo, que tem 4.200 escadas tipo marinheiro, que 50% delas tem menos de 3 metros, tem 2,5 metros. 50%, 2.000 escadas tem 2,70 metros de altura. Como é que o que eu devo usar aqui? Não, vamos colocar uma linha de vida. Ok, claro que é uma forma. Vamos colocar um trava-queda retrátil, claro que é uma forma. Vamos dar um cinto para ele com duplo T. Aí você chega lá, pega o que está escrito no cinto, 4,70 metros, 5,40 metros de zona livre de queda. Claro que ele não vai cair, tem toda uma questão técnica, mas legalmente falando, Gianfranco, como deve ser interpretado se o cara usar um cinto numa escada dessa? Que a grande maioria o faz. A grande maioria o faz. Como fica isso? Legalmente falando. Lá no nosso anexo, nós tínhamos discussões para isso, que permitiam análises. Não é questão de omitir ou retirar, mas as pessoas não entendem tecnicamente tudo isso, elevam para outra linha de discussão, abre-se mão. Como é que fica hoje isso aqui dentro de uma empresa? Que é a grande maioria. Então, isso aqui foi colocado, desafios, a banalização da análise de risco, conceito de que basta uma linha de vida ou um cinto que está protegido. Se não for usado de forma adequada, se não for feita uma análise de risco, ninguém se protege contra aquilo que não sabe. Mas a norma está lá. E aí, para fechar, questão de linhas de vida, é outra discussão, como está sendo feito, a questão de pega, de ponto de apoio e ponto de seguros para você pegar. Como é que eu posso ter uma escada cuja parte onde o cara pega, ela é chapa? Tem algumas que isso daqui é com ângulo inverso. As pessoas estão olhando simplesmente o EPI, a linha de vida, e eu entro nas empresas fazer uma auditoria, eu pego gente. Então, assim, há essa necessidade, e aí nós temos esses 3 mecanismos hoje, e que são como ancoragem independente, né? Seja o retrátil, seja a linha de vida, ou seja o cinturão. Eu ia falar Homem-Aranha, mas como o Elton está aqui, vai falar que é para ele, não é para ele. Homem-Aranha é o que a gente chama o cinto, certo? Brincando aqui. E aí tem as suas vantagens e desvantagens. Isso daqui quem apresentou foi o Javier no último acampate nosso, eu achei muito interessante, então eu fiz uso desses slides. É importante saber quais são as vantagens e desvantagens, mas é importante discutir o quê? 6 kN no corpo do trabalhador. Tem mais, né? Um problema numa das indústrias, um operador sobe 2,5 metros, entra numa plataforma para fazer uma inspeção de uma válvula 4, 5 vezes ao dia no turno dele. Mas se ele for colocar uma linha de vida, ele tem que estar com um cinto, ok, o tempo inteiro. Só que dentro do processo laboral dele tem máquinas rolantes e outras, eu vou ter que usar um cinto o dia inteiro para subir 3 ou 4 vezes num lugar. São questões como essas que eu estou levantando, não é para polemizar, é que é a realidade que está aí fora. Uma norma tem que ser execuível, ela tem que enxergar o todo. Por isso que respostas do tipo, nossa, o que vale é a segurança do trabalhador. Ninguém está discutindo isso. Quando fala assim, em equiparação com normas internacionais, quais? Só europeias? O americano não serve, é isso? Ou quando interessa, interessa? Então vamos discutir questões técnicas. Aqui um exemplo, eu coloquei até a foto da Hidro, que eu tenho essa autorização. Essa é a ideia de construções seguras. Projetos de instalações seguras.
Eu acho que isso tem que ser o foco, e para fechar aqui, nós tivemos essa cronologia até hoje. Começou em 2010 lá no sindicato a questão da discussão da norma. Antes tivemos o GTT, tivemos a criação da norma, a norma de cordas, a revisão do anexo de ancoragem, as normas técnicas que vieram complementando da BNT, muito bem colocado pelo Jean. Repito de novo, vou repetir, fundamental para que fosse um alcance muito legal, interessante. Aí tivemos em 2018, em julho, consulta pública do anexo, e faz mais de um ano que eu falei para você, ele virou um ghost. Em 7 anos, nós temos um novo cenário nacional. Eu não sei se o Lumbreiras vai abordar isso, mas eu vou tomar a liberdade de... Parte do que você falou no evento eu acho maravilhoso e eu concordo com isso. Nós medimos o que acontece. Não conseguimos medir o que deixa de acontecer. E você fez uma exposição de estatística de quantas vidas estariam sendo salvas pela norma. Então, eu gostaria que você abordasse isso, que é maravilhoso aquilo, certo? Então, a nossa responsabilidade, tudo que nós participamos, é um privilégio poder contribuir com isso no país. Evoluímos muito, muito mesmo. E fica aqui, então, a colocação, a provocação sobre esse item que me pediram para colocar de novo. Como fica o entendimento de uma fiscalização de uma pessoa que utiliza um cinto duplo T numa escada de 2,5 metros, cuja zona livre de queda escrito no cinto é 4,70 metros ou 5,40 metros. Tecnicamente pode responder, mas como fica num processo de fiscalização? Será ou não aceito pelo Ministério? Fica essa provocação aqui, está aqui. Eu agradeço aí a paciência de todos, e se eu falei algo que eu não devia, eu vou continuar depois quando eles fizerem as perguntas. Tá bom? Obrigado, Jorge. Obrigado, muito obrigado, Biso. Pessoal, nós temos, aí eu pediria aqui a ajuda do Rafael, o pessoal que está com o microfone, nós temos aí 5 minutos, 6 minutos para pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Gianfranco ou para o Biso? Bom, então a gente economiza esse tempo para futuras perguntas aí no outro painel. Agradeço muito a apresentação do Jean e do Biso, muito obrigado mesmo, e eu passo então a chamar o grupo que vai compor aqui o nosso painel de boas práticas em trabalhos em altura. Eu vou pedir para que todos venham, tomem assento aqui à mesa, e depois, nas falas, o pessoal fica de lado acompanhando a fala de quem for falando aí na sequência, né? Então, vamos lá. Eu queria convidar, em primeiro lugar, a Alessandra Quinjo, psicóloga, professora, que representa aqui a Vetor Editora, né, que foi responsável por um dos cursos... Pode sentar, por favor. Responsável por um dos cursos dessa manhã, que tratou da questão do psicossocial. A Alessandra tem um case aqui interessante, né, que nós queremos compartilhar com vocês. Do setor da indústria da construção, nós pedimos e fomos bem atendidos para o Dario, da Jog Andaimes, falar sobre andaimes, boas práticas, conformidade com a legislação de andaimes. O Daniel Caleone, que também já esteve ministrando um curso aqui pela manhã, no mezanino, especialista em proteção de quedas da MSA, vai falar sobre novas tecnologias em sistema de ancoragem. Pode vir, Daniel. E o Túlio França, coordenador de treinamentos da TASC, vai falar sobre novas tecnologias e emergências verticais em aerogeradores. Todo mundo aqui? Túlio, cadê o Túlio? A Túlio. Dario? Bom, posso seguir aqui a ordem que está colocada no programa? Então, seguindo essa ordem, a primeira fala seria da Alessandra, né? Eu peço para vocês terem visão aqui da apresentação, que vem para cá, ó, mas não saiam do palco, não, tá? Vem mais para cá. Tá com o microfone, passador? O passador tá. Tá aqui.
Pessoal, boa tarde. Agradeço aqui o convite do Juarez. Eu trabalho na Vetor Editora, que é uma empresa especializada em instrumentos de avaliação. Nós estamos há 53 anos no mercado e atuamos constantemente com criação de instrumentos aí que possam estar avaliando as pessoas dentro de todos os contextos, inclusive nessa questão da segurança. E um tipo de avaliação, assim, uma discussão que tem bem ampla é em relação à questão da psicologia, da avaliação psicossocial, né, que surgiu aí na normativa 33 e 35, que é o que vocês mais estão tratando aqui nesse simpósio. E ela surge aí com uma necessidade de fazer essa avaliação, fazer uma avaliação sobre os fatores psicossociais. E aí existe aí, né, grandes discussões de vários profissionais na área do que são esses fatores psicossociais e de quem deveria avaliar esses fatores. E é isso que a gente vai tratar um pouco aqui nesse período que eu tenho aqui. O objetivo da avaliação psicossocial é dar uma importância aí, né, para a questão da saúde e da segurança do trabalhador. E aí, assim, acho que alguns trouxeram alguns dados, né, também trouxe, né, são 700 mil acidentes por ano, 13 mil mortes no Brasil, 22 milhões de reais gasto com afastamento por licença médica, como auxílio-doença, invalidez, aposentadoria, pensão por morte. O Brasil é a 4ª nação do mundo que mais registra acidente durante atividades laborais. A gente só perde aí para a China, para a Índia e para a Indonésia. E as áreas que mais ocorrem acidente são da construção civil e do setor de serviços. E aí também tem uma questão aí, né, dos transtornos mentais e emocionais, que também geram aí problemas dentro das atividades laborais. Então, a gente tem aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, 72% dos brasileiros que estão no mercado do trabalho sofrem alguma sequela ocasionada por estresse, 38% dos afastamentos são relacionados a problemas psíquicos, como os transtornos de ansiedade, depressão. Aliás, a depressão, né, diz que vai sendo o maior motivo de afastamento do trabalho até o 2020. E o transtorno de ansiedade está presente aí em 9,3% da população. Até o Fantástico, né, fez uma série focada nessa questão da depressão, porque é um assunto que vem ampliando bastante discussão. E uma preocupação que a gente tem muito grande é em pensar sempre por que as pessoas continuam se acidentando ou por que as pessoas sofrem acidente. Porque eu estou aqui, né, ouvindo vocês falarem cada vez mais de equipamento de segurança e normas de segurança, mas, mesmo assim, as pessoas continuam se acidentando. Então, tem questões aí, né, emocionais que permeiam esse trabalhador durante as suas atividades laborais e que podem estar influenciando nas suas atividades e, principalmente, na sua segurança. A avaliação psicossocial ela tem esse objetivo, né? Ela é uma avaliação que propõe identificar condições clínicas, sociais e laborais que compõem a realidade pessoal e profissional desse trabalhador, buscando identificar, né, permitindo identificar características psicológicas necessárias para que a pessoa consiga desempenhar uma atividade de uma maneira segura. Então, o principal objetivo da avaliação psicossocial é responder essa primeira pergunta. A pessoa, o indivíduo, o trabalhador, ele tem condições psicológicas e emocionais para desempenhar uma atividade com segurança? Então, a gente não tem, quando a gente faz avaliação psicológica, a gente não está interessado nas habilidades desse trabalhador, nas competências desse trabalhador, e sim se eles têm condições, características aí que dê suporte para que ele consiga fazer uma atividade com segurança. E a segunda pergunta ali seria pensar, né, como que o contexto organizacional está em relação a esses fatores psicossociais. Que aí no curso de manhã o pessoal discutiu muito isso. Às vezes a própria organização está interferindo, impactando no desenvolvimento desses fatores psicossociais.
A avaliação psicossocial ela deve contemplar o trabalhador em seus aspectos biopsicossociais, né? Contribuir critérios, parâmetros e instrumentos específicos de avaliação, tanto para transtornos mentais como de personalidade, e considerar sempre uma relação entre o médico do trabalho, o psicólogo e o RH da empresa. Então, eu acho que é um trabalho que deve ser sempre conjunto com a medicina do trabalho e também com o RH da empresa, pensando quais as ações, depois dessa avaliação, né, do que a gente identificou, quais as ações que podem ser colocadas aí para a prevenção, né, e encaminhamentos possíveis que a gente possa fazer aí. Porque a ideia é que a nossa avaliação ela vá além de uma simples avaliação e promova ações preditivas e preventivas aí em relação à segurança. Então, ela busca aí, né, numa perspectiva aí de fazer buscar um equilíbrio entre a pessoa, o colaborador, né, e o ambiente desse trabalho que está aí. Então, a gente propõe aí, né, que as normas regulamentadoras, e aí eu coloquei psicólogos capacitados, lógico, puxando sardinha aí pela minha atuação, né, e instrumentos validados e confiáveis, porque a gente tem um conselho que respalda, e todos os instrumentos que os psicólogos usam têm uma validação científica, pode garantir aí uma avaliação psicossocial com alto grau de assertividade, garantia nas condições de saúde e segurança, predição de risco, ações preventivas e terapêuticas e possíveis encaminhamentos. Então, a gente busca, né, avaliar essa pessoa de maneira sistêmica, né, envolvendo todos os aspectos, pensando no ser humano como um todo, né, envolvendo aspectos familiares, aspectos sociais, percepção sobre a saúde e qualidade de vida dessa pessoa, qual a exposição ao risco, qual o contexto de trabalho que ela está. Então, quando a gente faz um planejamento de uma avaliação psicossocial, a gente tenta envolver toda essa visão sistêmica para compor a nossa avaliação. A gente utiliza-se de técnicas, de instrumentos que são validados pelo nosso conselho e restritos a psicólogos, e também de outros instrumentos científicos que a gente pode estar utilizando para fazer a avaliação. E a gente também compõe aí, né, nosso planejamento de entrevista com questões que a gente consiga identificar e investigar se alguns desses aspectos aí podem estar influenciando ou desencadeando algum fator estressor e que pode desencadear aí algum fator psicossocial. Então, quando a gente pensa na avaliação psicossocial, a gente busca avaliar aspectos cognitivos, né? E aí a gente tem instrumentos de atenção, de inteligência e de memória, porque a gente acredita que esses aspectos cognitivos vão influenciar na melhor percepção, né, e avaliação de um risco desse trabalhador. Então, um trabalhador que está com um nível bom de atenção, que consegue perceber os estímulos que estão presentes na sua atividade e focar e manter a atenção neles, isso, além de melhorar o desempenho e a sua produtividade, também evita acidente. A questão da inteligência, né, que é a sua capacidade de poder resolver problemas que surgem durante a sua atividade, e a memória, né, que a gente usa em todos os aspectos aí da aprendizagem. Até é difícil da gente pensar em separar esses três construtos aqui dentro do aspecto cognitivo. Tudo isso vai ajudar aí na percepção e avaliação desse trabalhador em relação ao risco que ele está correndo e, consequentemente, poder ter aí um comportamento mais seguro. A gente também avalia testes, né, utilizando testes de personalidade, pensando numa predição de características comportamentais. Então, a gente consegue elencar aí algumas características comportamentais que podem ser que dê mais predisposição ao acidente, assim como também características que são mais predisposição à segurança. Então, nos testes de personalidade, a gente consegue avaliar a impulsividade, que é um fator que pode provocar acidente, avaliar a agressividade,
avaliar questões relacionadas a respeito a normas e procedimentos, a organização das atividades laborais. Então, são questões que podem ajudar esse trabalhador a questão de impulsividade, agressividade, pode ser um desencadeador de problema. E a questão da organização e respeito a normas pode ajudar esse trabalhador a ter um comportamento mais seguro. Então, a gente consegue avaliar algumas características que podem ser dar mais segurança ou pode ser um gatilho aí para alguns problemas em relação ao comportamento. E também, hoje, a gente tem alguns inventários aí que a gente consegue avaliar transtornos mentais, como ansiedade, e, assim, depressão, fobia, estresse, que podem estar nesse conjunto aí dessa visão sistêmica deles, dessa avaliação, né? Então, com a gestão do risco na avaliação psicossocial, a gente busca adotar uma medida preventiva quanto à saúde mental do trabalhador, auxilia aí na redução de riscos, redução de índice de absenteísmo, presenteísmo, afastamento ocasionado por problemas psicossociais. E aí sempre vem uma discussão, né, de por que realizar essa avaliação de riscos psicossociais. E aí ela faz parte, né, de um plano integrado aí de gestão de saúde e segurança ocupacional, criar consciência dos riscos e seus potenciais consequências, identificar quem pode estar em risco, determinar se as medidas de controle existentes são adequadas ou se algo mais deve ser feito, prevenir agravos à saúde e à doença, hierarquizar, priorizar riscos, definir medidas de controle. E hoje, assim, a Vetor tem uma plataforma, né, que ajuda a fazer esse gerenciamento de risco, que a gente chama de AVAX. Então, ela ajuda aí, né, o psicólogo a integrar as informações. Então, é uma plataforma, primeiro, que tem toda a segurança de dados, e ele ajuda a fazer uma integração aí da avaliação desse psicólogo, podendo integrar os instrumentos que foram usados, os testes que foram usados, junto com a sua entrevista, e poder fazer um gerenciamento dessas informações. Então, a médio e longo prazo, a gente pode, por exemplo, detectar problemas que podem vir, né, a ocasionar problemas. Por exemplo, eu avalio uma empresa X e eu percebi que, num determinado setor dessa avaliação, dessa empresa, a maioria dos funcionários avaliados utiliza-se de um medicamento Y, e esse medicamento, a gente sabe que a médio e longo prazo isso pode ocasionar um problema. Então, a gente tem uma informação aí para estar administrando aí com o RH da empresa e com a própria segurança dessa empresa, né, de uma informação que pode vir aí a provocar um risco e a gente poder traçar uma ação mais preventiva. A gente também consegue fazer um gerenciamento das informações e poder levantar e apresentar, né, para a área de segurança essa gestão de risco. Quais são os riscos psicossociais que têm acontecido, que está mais presente na sua empresa? Né, será que é o estresse? Será que é cansaço? Será que é o uso de substâncias? Então, com isso, a gente consegue, junto, traçar ações aí que possa promover a saúde e a segurança. Então, essa plataforma ela vem aí com esse objetivo de poder fazer esse gerenciamento, também esse gerenciamento de risco, e poder customizar todas essas informações, né? E assim a gente consegue ter indicadores mais assim, consistentes e sistematizados para a gente poder traçar um plano de ação. Ela tem aí, né, ela é uma plataforma que só psicólogos podem utilizar, e ela tem dentro das plataformas alguns protocolos que já vêm prontos, e que isso otimiza o trabalho do psicólogo, porque ele tem prontos aí protocolos de entrevista para avaliação psicossocial, e aí tem um protocolo bem extenso, bem detalhado, e tem um protocolo até mais simplificado, tem um protocolo dentro da área clínica, dentro da área neuropsicológica, e agora eles lançaram, inclusive, um protocolo para psicólogos que trabalham aí com manuseio de porte de arma.
Então, além desses protocolos que estão prontos lá, que o psicólogo consegue acessar e já fazer entrevista no computador, que otimiza bastante o tempo, ele também faz a integração de todos os instrumentos que ele usar, ou tanto de testes feitos no papel, como a gente também hoje tem muitos testes online que conseguem fazer essa integração direta. Então, no final, otimiza o trabalho do psicólogo, porque isso gera um laudo, né, no final pronto, baseado no que o nosso conselho hoje, o Conselho de Psicologia, aprova, otimizando o tempo dessa pessoa que está trabalhando e também tendo todo o gerenciamento das informações para promoções de ações. Bem, deixo aqui o meu contato, né? E convido vocês para tomarem um café lá na Vetor. A gente fica ali na Cubatão, próximo da Avenida Paulista. E agora passo aí para quem é o próximo aqui para falar. Então, Dario, por gentileza. Obrigado, Alessandra. Boa tarde a todos. Agradecer ao Seconce pelo espaço cedido, pelo trabalho e vida, Juarez, por mais uma oportunidade de a JOG apresentar um pouco da sua metodologia de trabalho, do seu modelo de trabalho, e focando principalmente nessa apresentação, medidas de prevenção da parte do equipamento como plataforma de trabalho e segurança, e das metodologias que a gente utiliza na nossa operação dia a dia. Então, a gente vai apresentar um pouco as medidas de prevenção em relação a andaimes, com acidentes, com quedas de alturas na parte da construção civil, certo? A JOG é uma empresa que hoje ela está trabalhando em 3 pontos fortes, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E o nosso propósito é tornar o Brasil o país com menor taxa de acidentes em trabalho em altura no mundo. Um propósito bastante ousado. O que é a JOG? Para que vocês tenham um entendimento geral, a gente trabalha com soluções integradas de engenharia, que a gente não é uma locadora de equipamentos, e sim uma empresa de engenharia que oferece o serviço completo de transporte, descarregamento, montagem, desmontagem, acompanhamento e gestão de todo o processo de andaimes. Segurança, qualidade e produtividade são os itens que a gente acaba, dentro do processo, destacando e referenciando, e, através disso, a gente tem uns ótimos resultados junto aos nossos clientes. Ser referência nacional em trabalho à altura é o que a gente busca, através da especialização e profissionalização desta área de atuação de andaimes, que hoje ela é um item que a gente estava falando aqui em relação a normas, que na norma 6494, que é de 1990, e que tem aproximadamente 5 folhas. Quando a gente compara em normas internacionais, são normas robustas e que são, ano a ano, atualizadas em cima de equipamentos adequados e em cima de referências que estão sempre se atualizando. Acho que o principal foco da construção civil é que a gente enxerga sempre um trabalho de amador e um trabalho de especialista, onde o especialista tem uma consciência cultural, seja ela da operação ou da própria empresa, a profissionalização, a técnica e, na sequência, uma melhor produtividade. Aqui, para apresentar para vocês o que a gente faz, que são envelopamentos de prédios de construção civil, seja ele no estágio 1, que é desde o início da construção
subindo estrutura, laje por laje, e até o término dela, no final, entregando a obra com acabamento final, seja qual for ele o revestimento na sua fachada. Ou, no caso, quando a gente pega uma estrutura que ela já está em determinada altura e que o pessoal vai trabalhar somente na parte de acabamentos. Então, aqui tem algumas sequências, algumas obras, o elevador cremalheira, as mini-gruas, o que é a plataforma de andaimes, como tu utiliza ela na parte mais crua da obra e na parte final em relação aos acabamentos, que possibilita um acesso qualificado, principalmente para o pessoal técnico, que, na parte de fachadas, em construção civil, é a maior das patologias que são encontradas hoje, são nas fachadas, são em revestimentos. Parte de indústria, onde a gente pega aqui uma caldeira, onde os andaimes vêm numa condição de muita sujeira, devolvem, e na parte de alimentícia, onde a gente tem que ter alguns cuidados em relação ao material, uso de toucas e algumas proteções que são necessárias para cada área. E também na parte de eventos, fazendo algumas estruturas efêmeras diferentes para as finalidades diversas, seja em igrejas ou algumas coisas aqui, que no caso esse aqui foi um empreendimento na Avenida Rebouças, que foi um plantão de vendas que traria uma concepção do uso do andaime para representar o prédio que viria ali. Como é que funciona a JOG na obra, falando em construção civil? É um ciclo. Começa com a análise de risco, procedimento de trabalho, verificando junto com o corpo técnico de engenharia da obra quais são os principais pontos a serem destacados e a serem verificados. A gente faz as instruções de segurança com todas as pessoas que vão utilizar os andaimes, no caso, pedreiros, ferreiros, carpinteiros. Todos eles recebem algumas instruções de como utilizar aquele equipamento e qual a melhor maneira que eles podem fazer o uso do sistema. A montagem, o acompanhamento, relatórios e desmontagem. Esse é o ciclo. Como esse ciclo se apresenta de maneira visual? Concretada a laje, no dia de ontem, vamos chamar assim. Hoje o pessoal já está fazendo o quê? Fechando forma de pilar, subindo ferragem, fazendo barroteamento, travamento de fundos de vigas, e nós já estamos fazendo a sequência da montagem do andaime no perímetro para quê? Quando ele tiver que acessar essa fase, quando ele vai subir para cima da forma, ele já tenha, no mínimo, 1,5 metro de proteção no perímetro, e que o dia que ele vai trabalhar e fazer a concretagem, ele esteja 100% cercado e fazendo uma concretagem de maneira segura, produtiva, e também visualizando as questões de projetar concreto para os lindeiros, a questão de peças que possam cair, etc. Algumas situações de risco que a gente passa e enxerga dia a dia, que a gente vai tirando as fotos, que são normais de um andaime simples, que é a concepção que a gente tem hoje de andaimes, é andaime dessa maneira. O que as pessoas fazem, que a gente acaba nem acreditando, seja por desconhecimento, que é colocar um MGO amarrado numa fita e num guarda-corpo de madeira, ou seja, considerando que os camaradas vão suportar o peso dele em qualquer situação de risco. Um fechamento de pilar, alguma coisa simples, eles sobem sem guarda-corpo, montando em cima de uma estrutura de madeira, ou tu pisa aqui que eu piso ali, e quem for mais pesado, vamos ver como é que funciona a gangorra. E aqui é para o desespero do calculista, que a gente planeja para cargas, mas para que tudo isso, para que tudo isso? E está lá o para que tudo isso, acontece. Então, o que são as situações de risco relativas a andaimes, principalmente? Quedas de pessoa, queda de material e equipamento, tombamento e choque elétrico. Medidas preventivas JOG. O que a gente faz de maneira preventiva, que não seja só o nosso equipamento, que a gente acredita que é o equipamento mundialmente reconhecido como a melhor plataforma de trabalho e acesso seguro, que é o andaime. Aqui a gente vai mostrar um pouco do que a gente faz dia a dia no modo operante, que são medidas que minimizam todos os riscos que a gente corre na construção civil, principalmente.
Campate 2018 foram acidentes com queda em altura, foi muito bem pontuado, acho que tem um enfoque muito bom, mas eu acredito que 2019 acertou na mosca. O que foi 2019? Implantação da cultura de prevenção. Acho que esse é o principal enfoque, que é segurança no trabalho é hábito, não obrigação. Enquanto a gente não trouxer para os nossos colaboradores que a gente tem uma régua muito baixa em nível social e cultural, quando a gente fala de construção civil, enquanto eles não entenderem que a segurança no trabalho tem que ser um hábito, tem que ser uma sequência, tem que ser uma coisa normal e usual, e não obrigação, a gente ainda vai ter dificuldade de obter bons resultados em relação a isso. E a gente tem muita certeza que treinar é qualificar, e a gente trabalha muito no treinamento dos nossos funcionários, porque eles nos representam, e assim como foi falado, nós assinamos as ARTs aqui. A responsabilidade é nossa. O funcionário ele é uma extensão. Então, a gente tem que treinar ele, qualificar ele, para que ele seja uma extensão qualificada da nossa responsabilidade que a gente assina perante os nossos clientes. A diferença, principalmente da indústria da construção civil, quando a gente fala em andaimes, é que na construção civil tem trabalho simultâneo, está chegando cimento, está içando o aço, o cara já está passando a forma, é o pedreiro correndo para lá, é o mestre aqui. Enquanto na indústria a gente tem uma sequência de trabalho. E isso tende a ser muito mais preventivo, muito mais seguro. Difícil de isolar uma área na construção civil, é muito difícil, canteiros apertados, principalmente agora que os prédios estão cada vez mais verticais. Aqui em São Paulo, a gente tem uma velocidade construtiva muito maior que no Rio Grande do Sul, muito maior do que no Rio de Janeiro. As lajes são lajes de semana a semana, vão batendo laje. Difícil de isolar, porque tem muito trecho curto e acontecendo junto. Interferências de terceiro, questão de cultura e de prevenção, que na indústria já é uma coisa mais normal de acontecer pelos processos. O que a gente faz início, que é exames, aptidão, contrato, vínculo e treinamentos, capacitação. Para fazer o primeiro passo, a gente faz todos os testes de equilíbrio, isso tudo é para um funcionário que vai trabalhar em montagem de andaimes. Ele faz o teste Romberg, eletrocardiograma, psicossocial, acuidade visual, geometria, para ele se tornar apto. Se ele não passar nessa primeira fase, ele não tem condições físicas de elaborar o que a gente pretende com ele e pretende dar os treinamentos para ele. E o principal que a gente enxerga, por tratar em uma régua baixa pela nossa questão cultural, social, é que a gente tem que definir uma linguagem fácil para eles, para que eles tenham um melhor entendimento, e aí a gente atingir um melhor resultado através desse entendimento. Muitas vezes a gente faz uma apresentação mais rebuscada, com frases mais de efeito, eles não entendem. Quando tu traz para uma analogia de alguma coisa mais ao futebol, ou uma situação, eles entendem, captam, e depois que eles aprenderam isso, a gente consegue evoluir no sistema. A questão de capacitações de NR18, NR35, a gente faz uns treinamentos dentro da própria empresa, são treinamentos semanais, são treinamentos contínuos de procedimentos, processos, padrões. Principalmente as NRs que a gente utiliza são NR6, 12, 18, 35 e 33, espaço confinado, quando no caso de alguma necessidade. Um dos itens que a gente utiliza também é a questão do ponto eletrônico, através de reconhecimento facial, que parece que ele... O que tem a ver isso com uma medida preventiva? Ele tem tudo a ver, porque a gente consegue verificar uma linearidade em determinados funcionários e verificar uma oscilação de alguns funcionários. Então, isso a gente já consegue fazer algumas análises e verificar como é que eles estão se portando em relação a compromisso de tempo e o que está acontecendo para poder fazer alguma leitura em relação a eles. Sobre a sobrecarga de horas extras, horários alternados, faltas, etc. Questões simples que são EPIs, são básicos, são os EPIs de montagem, definindo luvas especiais para determinado procedimento, se escorrega mais, se tem mais material colado no andaime, seja concreto, seja um determinado tipo de revestimento que ficou aderido.
os equipamentos básicos dele, e a questão também de que fornecer alguns artifícios para que esse funcionário tenha menos possibilidade